Acho que foi, né? Foi, tá gravando agora então. Vamos lá então, galera. Bom, hoje a gente fez a junção, porque como eu disse para vocês, tem um monte de conteúdo ainda, e a gente já tá assim, ó, quase em novembro. Então a gente juntou Primeira e Segunda Guerra Mundial. Geralmente pessoas que gostam de história, né, gostam muito de estudar primeiras e segundas guerras e todas as outras guerras, né, é um assunto muito interessante. Só que eu quero que a gente leve em consideração alguns pontos antes de estudarmos, né? A gente vai estudar esses conflitos levando muito em consideração o fator crucial de cada um. Embora essas aulas estejam juntas, essas duas guerras são completamente distintas entre elas. A Primeira Guerra Mundial tem um teor completamente econômico, e a Segunda Guerra Mundial tem um teor completamente ideológico. Então, assim, são guerras completamente distintas, mas se não fosse a Primeira Guerra e o fim dela, né, a gente talvez não tivesse essa Segunda Guerra. Então, eu quero que vocês levem isso em consideração, e não só os conflitos, porque os conflitos em si, eles são parte pequena do que significa a Primeira e a Segunda Guerra, né? Então, vamos lá, que eu vou passar aqui. Bom, a Primeira Guerra, ela vai começar em 1914 de forma, assim, efetiva, né? Porque na prática mesmo, a gente sabe que o que acontece é que o que culmina para começar essa formação de alianças e de um movimento de guerra, né? É muito, muito anterior a 1914. Na verdade, ainda no século XIX, a gente vai ter ali no final desse século, né, início do século XX, muita força do neocolonialismo, né? E o que significa o neocolonialismo? Significa a busca de industrialização. Então, os países da Europa, né, os grandes países, a Grã-Bretanha, a França, esses países, eles começam uma corrida muito grande em busca de matéria-prima. E eles vão fazer isso aonde? Na África e na Ásia, claro. Eles precisam de mais colônias, eles precisam de matéria-prima, eles precisam de muita coisa que esses lugares vão fornecer. E aí, qual a importância do imperialismo e do neocolonialismo nisso tudo? Muita importância. Porque o neocolonialismo, ele vai ser e essa corrida imperial, né, elas vão ser uma chave muito importante do que eu falei para vocês de ser uma guerra econômica, né? Então, os países, eles buscavam essa economia, industrialização, colônias, dinheiro, lucro, eles já visavam tudo isso. E isso foi marcado intensamente pela Segunda Revolução Industrial. E nesse processo, alguns países acabam ficando de lado. E eles são Itália, também a Alemanha e diversos outros países europeus, né, vão ficando um tanto quanto deixados de lado. E por que isso acontece? A gente tem que levar em consideração que a unificação tanto da Itália quanto da Alemanha, ela vai ser um pouco tardia. Então, eles eram países considerados, deixa eles ali, daqui a pouco a gente resolve isso. Embora na Europa existisse essa coisa do nacionalismo, do eurocentrismo, de que a Europa é melhor do que todos os outros países, eles também tinham muito de querer que o seu país fosse o maior de todos, né? Principalmente a Grã-Bretanha. Então, essa corrida, ela vai ser muito importante, porque a gente começa a entender aí os movimentos. A Alemanha e a Itália deixadas de lado economicamente, certo? Grã-Bretanha, França e diversos outros países europeus prosperando muito, assim, ó, ganhando muito dinheiro.
Ali, ó, muita industrialização, muito dinheiro, e esse período ele fica conhecido como a Belle Époque, né? Belle Époque, enfim, tem várias pronúncias aí. E esse período ele marca o quê? De fato, né? Apesar dessas disputas que a gente está falando, né? Dessas disputas imperialistas que a Europa vivia, esse período era de grande otimismo. E por quê? Porque estava tendo desenvolvimento da ciência, da arte, né, do cinema, de fotografia, enfim, de diversas camadas de tecnologia que antes não existiam. Então a gente começa a ter um período muito próspero para a Europa. E esse período ele vai ficar muito conhecido como a Paz Armada, né? Pax Armada. É um período em que esses países imperialistas, embora eles já tenham certa rivalidade entre eles, né? Como eu falei para vocês, eles também vão ser marcados por um período em que, por trás de uma cortina, os países começam a se armar muito. E aí eles começam a investir de forma muito pesada em armamentos. Só que pela frente da cortina estava tudo próspero. Então não existia indícios de que haveria uma guerra. Por trás, sim. Pela frente, não. Ainda mais entre países europeus mesmo, né? Só que a gente tem que levar em consideração algo muito importante que aconteceu antes. Antes disso tudo, a gente teve a Guerra Franco-Prussiana, né? E o que acontece? Na Guerra Franco-Prussiana vai ser o momento em que a Alemanha começa o período de unificação dela, então vão ter algumas disputas territoriais, e uma disputa que vai ser entre a Alemanha e a França. E nessa disputa, quem ganha é a Alemanha. E aí o que acontece? Acontece que a Alemanha garante um território muito importante, tanto para a Alemanha quanto para a França, que é a Alsácia-Lorena. Vocês já devem ter ouvido falar, que é bem comum esse nome. Esse lugar era muito estratégico, porque tinha muito minério. Então, isso garantia assim, um avanço muito, muito, muito bom para a nação que possuía o território. E, com a perda da Guerra Franco-Prussiana, os franceses tiveram que ceder esse território de Alsácia-Lorena para a Alemanha. E aí, um sentimento de revanche, de que eles queriam, de qualquer forma, derrotar a Alemanha, surge nos franceses. Embora estivesse vivendo esse período de prosperidade, embora eles tivessem muitas colônias, embora eles estivessem em um avanço tecnológico ainda superior à Alemanha. Mas nesse período, o que acontece? A Alemanha, ela começa a ficar muito forte, porque ela começa a se desenvolver em todas as camadas. E aí, a Grã-Bretanha, até então potência mundial, começa a olhar para a Alemanha e falar, opa, o que está acontecendo aí, sabe? Tipo, para onde esse país está indo, sabe? Qual é o fim que isso vai ter? Porque num processo de unificação, a gente cria uma forte camada, porque antes existiam muitos territórios, né? Então existiam vários impérios, e aí com a junção disso tudo, a gente forma um país grande. Então ele é muito mais forte, porque ele é central. É a mesma coisa de que, vamos supor, o Brasil, em questão territorial, ele é muito grande. Então a gente precisa de um presidente, mas a gente ainda tem outras camadas, a gente tem outras capitais, a gente tem, enfim, diversas regiões que são divididas porque o território é muito grande. Mas o que acontece? Existe um poder que está no centro disso tudo, que a gente vai ter na figura do presidente aqui, por exemplo. Antes da unificação da Alemanha, não existia essa figura. Existiam várias camadas, várias espalhadas assim, ó, pelo território. E aí, com a unificação, forma-se algo muito forte. E isso dá uma força nacional, assim, as pessoas começam com um sentimento de nacionalismo que antes não existia. Porque antes existiam camadas muito bem distribuídas.
com a junção disso tudo, as pessoas elas se veem representadas por algo grande. Então, um sentimento de nacionalismo surge muito forte. E esse sentimento já era muito, muito, muito fomentado na Europa. E era muito fomentado para explicar a exploração na África e na Ásia. Porque pensem comigo, era interessante para a Europa explorar a África e a Ásia. Mas qual é a explicação para você invadir esses territórios, né, e explorar? Não existe uma explicação, né? Assim, a não ser a questão econômica e exploratória mesmo. Assim como Portugal na invasão ao Brasil. Não existe outra explicação. Mas o governo e todas as camadas muito grandes, elas vão começar a incentivar um nacionalismo europeu exacerbado. E eles fazem isso de forma proposital, para parecer que a cultura europeia é superior. Então surge um eurocentrismo gigantesco. E aí, tudo bem a Europa invadir outros países, porque eles estão levando a civilização, entende? E bem o que acontece também na invasão de Portugal aqui ao Brasil, né? Eles explicam que, na verdade, o que eles estão fazendo é levar a civilização para povos que não são civilizados, né? E isso soa como algo positivo, enquanto, na verdade, o que eles querem mesmo é explorar o país, né? E tirar toda a matéria-prima, enfim, o que eles não têm no próprio país, né? E aí, esse sentimento de nacionalismo, ele já estava muito presente. Só que não tanto nesses polos que eram muito separados, porque não se tinha um consenso geral. E ainda mais, não se tinha avanços tecnológicos ali. A gente tinha avanços tecnológicos nessas grandes potências que estavam na frente dessa corrida de tecnologia, né? Então, esses pequenos impérios, eles se viam muito atrasados, sem representação e meio perdidos no processo. Então, quando acontece a unificação, eles ficam muito mais fortes e muito mais consolidados. E isso faz com que o nacionalismo deixe de existir só nesses países grandes e passe a existir também nessas camadas. Mas é um nacionalismo diferente. Esse é um nacionalismo motivado pelo eurocentrismo, motivado pela exploração, e não porque, enfim, eles se sentiam numa nação em comum, eles tinham um sentimento de pertencimento. Não, esse nacionalismo, ele é completamente motivado por questões exploratórias. Enquanto esse nacionalismo que surge num processo de formação, ele acontece de forma espontânea e acontece de forma que a população se sente parte da nação. E isso faz com que gere esse sentimento de pertencimento, de grupo. Então, eles se formam e eles se formam. Ambos na Europa, mas ambos com nacionalismos diferentes. Mas esses nacionalismos, eles vão motivar boa parte dessa Primeira Guerra. E aí, ao mesmo tempo, né, que esses países não se enfrentavam nessa paz armada aí que eles tinham combinado, os países investiam muito, como eu falei para vocês, em armamento, no desenvolvimento de tecnologias militares. E aí o que acontece? Quando esses países se sentem mais preparados, eles começam a não fazer mais tanta questão de esconder tudo que eles tinham por trás das cortinas. Para eles, tudo bem se escapar alguma coisa. Tava tudo bem para eles. Eles não faziam questão. Até porque esses países, eles se achavam muito fortes. Então, eles não esperavam que, se caso ocorresse uma guerra, que já era esperado ocorrer uma guerra, tá? Eles achavam que ela acabaria muito rápido. Porque a Grã-Bretanha, a França, eles achavam que, na verdade, eles tinham tudo para conseguir derrotar qualquer país que fosse. Então, eles não esperavam que a Alemanha tivesse tão armada quanto.
principalmente porque a unificação dela foi tardia, porque ela não participou desse processo, né, de colônias tão ativamente quanto esses outros países. Então, para eles era óbvio de que se eles entrassem em uma guerra, eles ganhariam e que seria um processo rápido. E, na verdade, não aconteceu isso, né? A unificação da Alemanha, ela acontece em 1871, para vocês terem uma ideia. Tipo, é tardio, porque a Primeira Guerra vai acontecer em 1914. É muito próximo, se a gente for analisar as questões, né, de formação da Inglaterra e da França, por exemplo. Eles já eram muito fortes até então. Então, existia esses outros países não estavam tão felizes com essa unificação, com esse desenvolvimento, e aí eles vinham incomodados assim, muito, principalmente os ingleses. E aí, esperando, né, um possível conflito, como eu disse para vocês, as principais nações europeias, elas foram estabelecer alianças, porque até então elas tinham tecnologia de armamento, mas não tinham alianças. Assim, tinham alianças, mas não eram firmadas, né? Sabiam quem tinha o objetivo em comum, mas não existia um acordo, não existia uma conversa, não existia nada que selasse aquilo de fato. Então, a partir daí, né, a gente começa a ver alguns acordos e algumas, né, alianças em troca de apoio mútuo, porque era isso que eles precisavam, na verdade. E isso resultou, né, na divisão dos dois grupos. Aí a gente vai ter de um lado a Tríplice Aliança, que é formada em 1882. Olhem só, olhem essa data. Não precisa anotar a data nem nada, mas eu só quero que vocês prestem atenção de quando se formou uma aliança. Ela se forma em 1882 e a Primeira Guerra vai acontecer em 1914. Então, existe um período em que a gente já sabia que teria guerra. E esse período, ele não estava mais sendo escondido por ninguém. Então, forma-se essa aliança, né, da Tríplice Aliança, da Alemanha, da Itália e do Império Austro-Húngaro, porque eram países que estavam insatisfeitos com essa questão imperialista e neocolonialista, né? E aí, depois de algum tempo, em 1907, ainda demora um tempo, forma-se a Tríplice Entente, que tem a Inglaterra, a França e a Rússia como os principais, né? Nesse conflito acontecem algumas mudanças, entram outros países, enfim, mas de forma geral, essas alianças são firmadas ainda nesse processo antes da guerra, bem antes da guerra, na verdade. E aí, o que a gente tem em paralelo a isso, a Primeira Guerra, né? A gente também vai ter o fim de 4 grandes impérios. Isso é muito importante, porque a gente tem o fim do Império Alemão, a gente forma, né, só o território alemão, mas não é mais um grande império, né? O russo, o austro-húngaro e o otomano. Isso acaba gerando uma nova configuração geopolítica no mundo, que é muito importante nesse período pós-guerra, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas deixa eu voltar aqui para passar para vocês. Bom, nesse período de guerra, como eu falei para vocês, surgiram essas alianças. Depois a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos. O Brasil também vai entrar nessa guerra, né? Do lado da Entente, ambos, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Mas a gente tem aqui um processo muito importante que aconteceu durante esse período. Em 1917, a Rússia sai do conflito. E ela sai do conflito por diversos motivos. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas a Rússia, ela tinha um desenvolvimento que não era tão bom assim.
Vamos supor que a Rússia fosse um lugar bem afastado, lá fosse tipo uma roça, ela era bem diferente dos outros países que estavam passando ali pela Bela Época, né? Então, a Rússia era como se fosse uma roça e os outros países da Tríplice Entente como se fossem uma capital, por exemplo, como se fosse São Paulo interior. E aí, o que a gente tem? Um desenvolvimento inferior aos demais que entraram na guerra. E a gente sabe que, embora você esteja de um lado, que esteja vencendo, existe um saldo, tanto de vidas quanto financeiro, muito alto para ter uma guerra. A guerra custa muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E a Rússia, nesse momento, ela já se vê bem desgastada economicamente. A população está um pouco insatisfeita, porque, enfim, a guerra passa a ser a parte central da economia, né? Enquanto tem gente morrendo de fome. E isso acaba desenvolvendo muitos grupos na Rússia. E aí, um grupo, né, que com ideais comunistas vai acabar tomando o poder da Rússia. E a gente não vai falar especificamente da Revolução Russa, porque a gente precisa de uma aula só para isso e a gente ainda não começou nem a Segunda Guerra. Mas eu vou preparar um material para vocês sobre a Revolução Russa e é um tema muito legal mesmo, porque a gente consegue entender novas configurações de política, economia e também entender um contexto que fica muito escondido, né? Acho que pouquíssimas pessoas devem aprender sobre Revolução Russa especificamente na escola. E é uma coisa muito legal de se estudar. Principalmente porque marca muitas coisas que a gente, analisando, a gente entende num contexto social isolado. Então, a gente vai ter a Rússia saindo, e foi o que eu falei, embora eles estivessem de um lado que esteja vencendo, mas é importante lembrar, o começo da Primeira Guerra, os alemãos, eles vão avançando muito mais, então eles avançam muito, e aí cria-se, né, a primeira parte dessa guerra aí, a guerra de trincheiras, porque o lado da Entente vai cavando buracos para eles entrarem, para esconderem, né, das tropas da Tríplice Aliança. Então, a aliança avança muito mais e depois a gente tem uma parte de uma guerra meio que estagnada, porque essas trincheiras vão servir como mediadoras num conflito. Então, evitava que muitos soldados morressem, ao mesmo tempo não avançava a guerra, porque eles não se enfrentavam tão diretamente, já que tinha uma camada de terra entre eles, né? Então, essa parte de guerra de trincheiras é algo muito marcante também na Primeira Guerra, mas está muito mais ligado ao tipo de conflito, né? E aí, o que acontece? A Rússia sai da guerra porque não faz mais sentido tá num conflito, já que era por questões financeiras, como eu comentei com vocês no começo, né? A Primeira Guerra, ela é toda voltada por dinheiro, inteiramente. Ela, do começo ao fim, vai ser uma guerra por interesse financeiro. E a Rússia se vê numa nova configuração em que esse dinheiro, na real, nem importa mais, sabe? Para eles nem tá fazendo mais sentido, tá numa disputa com muita gente morrendo e internamente com gente passando fome, sendo que para eles não faz mais sentido essa configuração capitalista, né? E foi o que eu falei para vocês, o que dá início a tudo isso é justamente a configuração capitalista. Porque se não fosse pelo capital, se não fosse por busca mais colônias, se não fosse por matéria-prima, tudo que desenvolveu e desencadeou a segunda revolução industrial, né? Não faria sentido ter uma Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia, ela se vê meio que fora dessa configuração, até porque não faz mais parte do que eles acreditam, né, enquanto governo. Então, eles saem da guerra, e isso tem um peso muito forte, porque pensem no território russo.
o território russo é muito extenso. Então, ele consegue fazer fronteira com diversos países e impedir ataques a outros países que ainda estavam ali no grupo da Entente, né? Então, era muito interessante ter a Rússia no grupo, porque o território deles servia como armadura, praticamente. Assim, eles conheciam o clima, então eles tinham muitas coisas favoráveis, mas não fazia mais sentido para eles e para a nova configuração estarem naquele conflito. E aí eles deixam o conflito. Nesse momento, a gente tem a presença dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é muito importante. Por quê? Eles não mandam só mais exército, eles não mandam só um reforço humano, mas eles mandam medicamentos, eles mandam armas, eles mandam muitas coisas que são muito caras e que eram muito necessárias. Então, os Estados Unidos começam a enriquecer absurdamente, assim, ó, absurdamente, porque eles financiam basicamente tudo o que estão precisando. Você pensa num conflito onde tem um monte de gente morrendo, surge muito medicamento. É tudo que eles precisam. Eles precisam de armamento porque eles não estão produzindo mais, né? Pensa, as pessoas que produziam muito estavam ali na guerra. Então, elas não conseguiam mais produzir tanto, né? Porque eles acabam saindo da fábrica, por exemplo, e indo para a guerra, os homens, né? As mulheres começam a ocupar o mercado. E aí, o que acontece? Eles param de ter armamentos, porque com o tempo vai acabando, né? É um estoque que para eles, como eu falei para vocês, para eles seria uma guerra muito rápida. Começaria e terminaria em uma semana. E nesse processo, a gente tem aí, ó, 4 anos de guerra. É muito tempo. Então, a gente vai começar a perceber a figura dos Estados Unidos crescer muito. Então, a guerra estava sendo economicamente muito positiva para os Estados Unidos, porque eles entraram atrasados, então não tiveram um saldo de mortos muito grandes. Eles entraram já recebendo dinheiro, né? E fora que, além de já receber, eles ainda teriam uma dívida da Europa, né, gigantesca, porque eles não tinham dinheiro para pagar na hora tudo. Então foi algo meio que picado, parcelado, né? Então os Estados Unidos estava garantido, ó, por muito tempo. Então eles começaram a ficar super despreocupados. Eles estavam ali, ó, bombando. E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês, né, que o domínio europeu sobre o mundo acaba deixando muitas consequências. A ascensão dos Estados Unidos como maior potência capitalista, que antes era da Inglaterra, e principalmente o surgimento do nazifascismo na Alemanha e na Itália. E por que isso acontece? Com o fim da guerra, né, e com o fim da guerra, a gente vai ter uma configuração política definida. E a Entente ganha, né? Todo mundo já sabe que a Entente ganha. Aí, esses outros países... Importante lembrar que a Itália mudou, né? A Itália que estava na aliança, ela foi comprada, né? Porque a Grã-Bretanha oferece algumas colônias, que era tudo que a Itália queria, na verdade. Mas isso nem fez sentido, porque na real eles não ganharam nada. Então eles acabaram mais perdendo, porque eles perderam muitos soldados, eles perderam boa parte do poderio que eles tinham consolidado antes. E eles eram uma unificação nova também, assim como a Alemanha. Então, a Itália ela saiu perdendo, mesmo que do lado dos ganhadores. E aí, no final desse processo, a gente vai ter o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, ele vai definir algumas coisas pro lado perdedor, né? Mas principalmente para a Alemanha. Porque vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que existia do lado da França um revanchismo contra a Alemanha pelo território da Alsácia-Lorena? Então, nesse momento, assim, é um momento de glória dos franceses. Eles pegam de volta o território de Alsácia-Lorena, ainda cobram uma indenização absurda da Alemanha, que já estava quebrada, colocam limitação militar, né? Então, eles têm direito a pouquíssimos soldados, e também colocam limitações em armamento. Então, eles têm limitação de quanto de armamento que eles podem ter.
E isso enfraquece muito a Alemanha. E faz surgir ainda mais um sentimento nacionalista revoltado contra esses outros países. Porque era um sentimento nacionalista, como eu falei no começo da aula, muito diferente desses dois lados. Embora fossem parte, né, da Europa, o sentimento nacionalista, ele era muito distinto. Então, cria-se do lado da aliança, né, do lado principalmente a Alemanha e a Itália um pouco porque ela acabou não recebendo os benefícios que a Tríplice Entente tinha prometido, cria-se um sentimento de muito descontentamento e isso faz com que os regimes totalitários comecem a ganhar muita força. Porque os regimes totalitários, eles buscam colocar culpa no outro. Então, vocês podem ficar pensando, né? Nossa, na Segunda Guerra a gente teve o Holocausto. Mas como as pessoas... Não faz sentido pra gente, né? Como as pessoas eram capazes de... Enfim, ver pessoas morrendo simplesmente por não pertencerem a uma raça ariana, por serem judeus. Não faz sentido na nossa cabeça, né? Mas nessa época, existia muita gente morrendo. E surge um líder carismático colocando a culpa disso em alguém. Então as pessoas começam a se apegar nisso de forma concreta. E para o Hitler fazia muito sentido que a culpa fosse dos judeus por uma questão financeira também, porque os judeus detinham um tanto do poder bancário, né? Os judeus, eles possuíam uma verba um pouco superior por serem donos de muitos bancos no território. Então, para o Hitler, começa a fazer sentido culpá-los porque eles poderiam ter financiado, poderiam ter dado mais dinheiro, eles poderiam ter contribuído para que a Alemanha não saísse tão derrotada na guerra, ou mesmo não saísse derrotada. Então, para o Hitler fazia sentido culpar os judeus, porque para ele e na cabeça dele, os judeus poderiam financeiramente ter ajudado mais na guerra. E aí, você pensa, você com todos os seus filhos mortos em casa, você não se contenta simplesmente em acreditar que o país perdeu porque perdeu. Então, começa a fazer muito sentido para as pessoas que a culpa era dos judeus, do país ter saído tão derrotado assim. E aí começa esse movimento de articulação do Hitler, né? E de um poder absurdo que ele começa a ter sobre as camadas, principalmente de trabalhadores. Então, começa a fazer muito, muito sentido para eles. E também na Itália, a mesma coisa na Itália com Mussolini, começa a fazer sentido que a culpa era de alguém, era alguém externo. E não dos alemãos, né? Não daquela raça que era superior na visão deles. Então, a gente cria-se essa polarização na sociedade. E aí, ninguém observa que isso é um fenômeno muito absurdo. Para eles, tá ok, sabe? E os países que estavam longe disso, tava mais ok ainda. É o que acontece, basicamente. Assim, a gente tá aqui no Brasil e no Afeganistão tem muitas questões acontecendo, no Oriente Médio, no geral, né? Muitas questões acontecem, mas a gente tá tão distante que pra gente acaba passando batida, assim, a gente vê e fala, nossa, que coisa, né? Mas a gente não faz nada para mudar isso. E isso, aos poucos, vai aumentando de forma gradual e aí vai suando com mais naturalidade ainda. E isso tudo começa a fazer sentido. Então, esse pós-guerra, né, e além de deixar um saldo de mortos que antes não existia, nunca tinha sido visto. Foram 8 milhões de mortos, em média, né? De 8 a 9 milhões. Mas antes disso, nunca existiu um conflito com tanta morte. Nunca, porque nunca se teve um avanço tecnológico tão grande quanto se teve na Primeira Guerra. Então, o que acontece? Esse conflito gera muitos mortos, mas deixa também muitos pontos para começar um novo conflito, porque deixa uma população inteira insatisfeita
E isso forma um tipo de governo, né, as autocracias, de forma concreta. E isso não vai ser freado em momento nenhum, a não ser quando começa a Segunda Guerra. Então, deixa eu passar aqui. A Segunda Guerra, ela começa a ser marcada por muitos pontos que foram deixados pela Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo que exista um tempo, né, um tempo considerável entre um conflito e outro, mas é importante a gente lembrar, olha, o primeiro conflito, ele acaba e depois de mais ou menos 20 anos começa o segundo conflito. Nesse tempo, existe uma geração que ainda está viva, que ainda não quer participar da guerra. Porque você pensa, você teve seus familiares todos mortos num primeiro conflito, você vai querer um segundo conflito? Não vai querer um segundo conflito. E era um tempo muito curto para se acontecer esse conflito, embora já esperado, tá? Então, depois que terminou a Primeira Guerra, os países derrotados, eles foram obrigados a assinar esse Tratado de Versalhes, né? E, a princípio, o documento, ele consistia num tratado de paz, tanto que se cria a Liga das Nações, que era tipo um esboço do que seria a ONU hoje em dia, mas não dá certo. E aí, esse tratado de paz, né, ele deveria ser assinado pelas potências europeias do fim da Primeira Guerra. No entanto, a principal proposta, né, foi responsabilizar a Alemanha por tudo que havia ocorrido no conflito. E aí isso fez com que, além de ser obrigada a pagar tudo, fazer todos os reparos financeiros, né, para algumas nações, eles ainda ficaram prejudicados na questão interna, porque não poderiam produzir, enfim, tinha muitas limitações. E é importante a gente lembrar que nesse período a gente vai ter o quê? Nesse intervalo, né? Em 1929 a gente tem a crise de Nova York, né? Então a gente vai ter a queda da Bolsa de Valores. E aí o que acontece? Os Estados Unidos estava no auge deles. E aí acontece de a Bolsa de Valores sofrer o crack, né, que é como chamam, então, tipo, uma quebra da Bolsa de Valores. O país, ele começa a entrar em um declínio absurdo e de forma muito rápida. E como eu disse para vocês, os Estados Unidos, ele começou a fazer uma nova configuração mundial, porque ele era até então a nova potência. E aí ele começou e essa bolsa, né, de valores de Nova York não era feita só por americanos, né, norte-americanos. Tinha muita gente envolvida nisso e principalmente muita gente muito grande. Então, isso faz com que até a Europa seja atingida. Porque os Estados Unidos ainda tem uma dinâmica com a Europa importante. Então, essa situação, né, que eu estava falando para vocês do pós-Primeira Guerra, associada à crise de 1929, aumentou ainda mais o sentimento de fracasso da Alemanha e da Itália e fez com que a derrota da população alemã fosse evidenciada, assim, porque aí eles estavam realmente no fundo do poço. E aí, isso fez com que os ideais, né, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista, fosse a solução para o país enfrentar tudo isso. Aí a gente começa a nova configuração e novos acordos, né? O expansionismo alemão, né, ele começa a se iniciar com a anexação da Áustria. Em 1938, mais ou menos, 1940, 1939 quase. Então, um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra, perdão. E isso vai ser importante, porque a Alemanha começa a voltar a ter muita força. Então, sobre a justificativa de que lá vivia uma maioria de alemães, então começa a existir algumas ações de anexação. E a ação do Hitler, né, que era o Führer, né,
foi legitimada por um plebiscito, então a população ela estava de acordo. E não tiveram grandes protestos, nem nada das potências europeias. Estava tudo de comum acordo. E aí, logo em seguida, o Hitler passou a reivindicar os territórios dos Sudetos, os territórios da Tchecoslováquia, enfim, sobre a mesma justificativa. Porque para ele fazia sentido que um povo era superior, que existia a raça ariana. Então, esse povo deveria pertencer a um grupo. Ele estava pensando em uma nova unificação. Então, ele começou a querer fazer essa unificação, que já havia sido feita antes da Primeira Guerra, né, da Alemanha, mas de forma a ampliar os territórios alemães, porque para eles, naquele território, existia mais dessa população do que de outras. E aí, não houve uma resistência efetiva por parte das grandes potências. Para eles, até então, eles estavam meio que fechando os olhos com tudo isso acontecendo. E aí a Alemanha passou a avançar pelas áreas da Tchecoslováquia, e aí passaram os Sudetos. Aí começa a marcar algo muito importante. A Polônia, ela começa a pensar que ela vai ser a próxima invadida, porque territorialmente ela será a próxima invadida. E ela não quer. Então ela vai até a Alemanha e faz um acordo, porque ela não quer ser invadida pela Alemanha. Ela vai até a Inglaterra, falei Alemanha. Então, a Polônia firma um acordo com a Inglaterra. Polônia e Inglaterra se juntam para que a Alemanha não tome esse território, porque eles não querem fazer parte dessa unificação. E aí, o que acontece? Com esse acordo de proteção, a Alemanha começa a ficar esperta. Ela fala, tem alguma coisa de estranha acontecendo, estão percebendo o que eu estou fazendo, como está sendo o andar, né, da história. E aí a Alemanha senta com a Itália e fala, bom, acho que a gente tem alguns princípios em comum, política, economicamente, então a gente poderia firmar um acordo também. E a Alemanha concorda. Então, se forma um primeiro grande acordo entre a Alemanha nazista e a Itália fascista do Mussolini. E assim começaram-se a desenhar, né, as alianças militares que entrariam nesse novo conflito em pouco tempo. Só que, diferente do primeiro conflito, essas alianças já surgem num contexto de guerra, num contexto em que já está havendo interesse de guerra. Não tão distante como aconteceu na Primeira Guerra. Então, o conflito começa de fato, né? Em 1939, por causa dos acordos, mas em 1941 é o grande marco, assim, né? Porque é quando a gente pode dividir em duas partes, mais ou menos. Quando o conflito se torna mundial mesmo, em 1941, e o encerramento em 1945. Então, apesar do fim da guerra na Europa, a frente de batalha do Pacífico continuou por alguns meses. Então, o que acontece? Esses acordos vão surgindo, e aí todo mundo fica tipo, que lado eu vou, né? O que eu quero, quais são os meus interesses. E aí, esses interesses vão ficando latentes até que se formem esses dois grandes grupos de novo. E esses dois grandes grupos não são tão distintos assim do que na Primeira Guerra, porque os interesses, eles, embora não sejam financeiros mais, porque nesse momento a gente já tem ideologia misturada. Porque antes a gente não tinha um grupo que pensava democracia de um lado, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, esses países, eles tinham muito forte um propósito da democracia. Enquanto a Alemanha e Itália, e o Japão também, né, que está nesse conflito, eles tinham um propósito de autocracia mesmo, né? Então, eles eram países muito delimitados a uma ideologia, que era nazista e fascista, né, no caso. Então, eles eram regimes totalitários, declaradamente totalitários,
que não tinham nada a ver com a democracia. Então, surge nesse contexto a democracia de um lado e o totalitarismo de outro. E isso vai ser, assim, ó, o fato decisivo da Segunda Guerra, porque são ideologias que estão brigando para ver qual é a melhor. Basicamente isso. Não tem mais tanto a ver com a questão econômica. Embora a Alemanha queira recuperar, né, tudo que ela perdeu, enfim, existe muito mais uma questão ideológica do que uma questão financeira aqui, nesse momento, nesse ponto, principalmente. E aí, a gente vai pensar, tá, existe mais na Segunda Guerra, pelo que eu me lembre, União Soviética e Estados Unidos estavam do mesmo lado. Mas eles estavam do mesmo lado por quê, né? Porque para a União Soviética não era nada legal que a Alemanha continuasse com essa extensão territorial, que eles continuassem com todos esses interesses. E fora que um dos principais pontos do nazismo, né, e do fascismo também, é o anticomunismo, antissocialismo, né, que era o que basicamente a União Soviética pregava e acreditava como governo. Então, para eles, era bem óbvio que eles não estariam desse lado. E aí, a gente vai ter o que para eles era óbvio, né? Existe aqui pra gente no Brasil algo que não era tão óbvio. E por que não era tão óbvio? Vocês estudaram Vargas, né, com Breno. E aí a gente vai perceber na postura de Vargas que cara, tipo, ele tava neutro ali no conflito, mas não fazia muito sentido o Vargas entrar na guerra na cabeça dele, tá? Porque assim, ó, embora ele tivesse apoio financeiro dos Estados Unidos, Inglaterra e tal, né? Ele era amigo próximo do Hitler e do Mussolini também. Então ele tinha contato físico com eles, ele concordava com muitos pontos, muitos aspectos. Ele entregou a Olga, né, para o Hitler. Enfim, existia algo em comum entre eles. Então, Vargas não estava desse lado aqui, ó, da democracia. Ele também estava um pouquinho aqui do lado do totalitarismo. Então, o que acontece? Ele ficou neutro até quando ele pôde ficar neutro. Porque o Vargas, CPF, né? Ele era muito mais ligado ao lado do nazismo e fascismo, mas o Vargas, presidente, enquanto instituição, né? Enquanto um líder de um país, ele era muito mais próximo do outro lado dos Estados Unidos, né? Então ele tentou se manter neutro assim até quando ele pôde. Aí o que acontece? Os Estados Unidos começam a pressionar o Brasil, porque, né, tipo, como assim, Brasil? Como você tá tendo contato com esses caras? A gente tá aqui na guerra contra eles, financiando vocês, então para eles não fazia muito sentido. E aí a Alemanha, ela faz um ataque, né, aos navios brasileiros, e o Brasil decide, então, entrar na guerra. O Brasil foi importante na guerra, principalmente no papel do Brasil lá na Itália, né? Eles acabaram freando muita coisa do Mussolini, mas, assim, foi importante, estava lá, mas demorou bastante para entrar. Então, o que é muito legal a gente focar nisso, que embora o Brasil ele dependesse financeiramente de um lado da guerra, né, que é o lado ligado à democracia, o Brasil não pregava a democracia. Então, quando o conflito ele acaba, e aí o Brasil ele ficou do lado dos vencedores, que a gente já sabe, né? Então, os Estados Unidos ganham, a Inglaterra ganha e tal, mas e aí a população tá aqui, tipo, cara, a gente tava lá lutando do lado da democracia, mas a gente não tá tendo uma democracia aqui. O que tá acontecendo, sabe? A gente tá muito mais pra esse lado aqui, ó, do que pra esse aqui da democracia. E começa, então, em 1945, né, parar de fazer sentido Vargas no poder.
E Vargas começa a sentir isso de forma assustadora. Então, o papel do Brasil é importante, principalmente de forma política para a gente internamente, tá? Então, a Segunda Guerra, a gente não tem nenhum benefício, assim, muito grande, mas a pauta da democracia começa a ser algo muito forte aqui pra gente no Brasil. Então é importante esse papel do Brasil na guerra, né? A FEB foi importante, lógico, tiveram soldados que ajudaram muito, mas a questão política ela é central do Brasil na guerra, certo? Então, gente, já tá quase na hora de acabar. Eu vou ir um pouquinho mais rápido. Bom, isso daqui eu vou passar bem rapidinho para vocês, porque depois eu vou postar, e aí quem tiver um pouquinho mais de interesse, eu posso preparar um material só sobre as batalhas. Mas existem 3 batalhas que são muito importantes nessa Segunda Guerra, porque elas marcam essas questões ideológicas de forma clara, tá? Então a gente vai ter a Batalha de Stalingrado, e aí eu coloquei aqui para vocês, né, que durou 199 dias, é muito tempo para uma batalha, né? E resultou na morte de muitas pessoas, né? E, enfim, ela foi uma batalha importante. Depois a gente vai ter o dia D, né? Que marca essa, tipo, marca que os países democráticos recuperam a França da Alemanha. Então, o dia D começa a mostrar que a Alemanha ia sair derrotada de novo da guerra. E a gente vai ter o último, né, que vai ser o Japão contra os Estados Unidos. Isso começa, na verdade, com o que quase desencadeia a guerra, né, que é Pearl Harbor, que quando o Japão ataca a base dos Estados Unidos. Mas, no final do conflito, já estava basicamente tudo acabando, assim. E aí o que acontece? Para encerrar o conflito, o que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles começam a marcar de forma gritante um conflito, mostrando que, mesmo com o fim da Segunda Guerra, ainda existia um conflito ali. Porque agora deixa de ser totalitarismo, né, contra a democracia, porque o totalitarismo já está aqui, ó, caindo, perdendo. E aí começa a ficar muito forte o socialismo, comunismo, né, ideais voltados para isso contra o capitalismo. Então muda um pouco a configuração. E aí, mesmo que do mesmo lado, né, quando começa o dia D, quando começam algumas batalhas em que países por exemplo, a União Soviética começa a tomar de volta alguns territórios e começa a mostrar o quanto eles são fortes, os Estados Unidos também se vê numa posição em que eles precisam mostrar para a União Soviética que eles também são fortes, que eles também poderiam estar fazendo aquilo que eles estão fazendo, que a União Soviética está fazendo, no caso, né? E aí, para encerrar o conflito e mostrar o seu poder para a União Soviética, os Estados Unidos, né, lançaram 2 bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E isso acontece quando o conflito, na verdade, está encerrado. Não tinha a menor necessidade de que isso acontecesse. E aí, o potencial, né, destrutivo das bombas, ela superou, assim, todos os armamentos que tinham sido utilizados até então na história da humanidade, não só na Segunda Guerra e Primeira Guerra, assim, porque causou uma destruição tanto das cidades atingidas, e tipo, até hoje essas foram as únicas armas atômicas utilizadas fora de teste, né? E o que acontece? Dias depois, o Japão se rende, que era um pretexto que os Estados Unidos usavam, tá? A guerra já tinha sido acabada, os nazistas já estavam, já não estavam mais lutando. Hitler já tinha dado o indício do suicídio, né? E o Japão, ele só estava ali, na verdade, tipo, eles não estavam mais batalhando nem nada,
E aí os Estados Unidos usam como pretexto isso, de que o Japão precisava se render e tal, para jogar as bombas, enquanto na verdade foi pura questão de mostrar para a União Soviética de que eles também eram muito fortes, né? E tinham poderio. E aí o Japão se rende depois disso e encerra definitivamente a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente encerra a Segunda Guerra Mundial, não acaba, né? Um conflito, assim. A gente entra num novo momento de Guerra Fria, claro, mas é importante a gente lembrar que existiram muitas questões que fizeram com que a guerra chegasse ao fim, além de toda a questão do Hitler, do Mussolini, enfim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai ter muito, mas muito dinheiro perdido. O custo monetário, como eu anotei aqui para vocês, foi de 1 trilhão. 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E os Estados Unidos, mais uma vez, continua tendo muito dinheiro aí nesse envolvimento, porque os Estados Unidos financiou muita coisa. E a gente vai ter a criação da ONU, a gente vai ter, né, a divisão do mundo em capitalismo e socialismo, mas aí é outra aula que a gente já até acabou aqui. E a gente começa o início da Guerra Fria. Ainda tinha algumas questões para fazer com vocês. Eu não vou fazer porque a gente já terminou, vocês devem estar cansados. Mas eu vou postar o conteúdo e eu queria que vocês tentassem fazer as questões. São 2 questões de Primeira Guerra e 2 questões de Segunda Guerra. São questões de algo que... Tudo relacionado a algo que eu já falei para vocês e que é importante, que caiu no Enem. Então, eu vou postar esse material, eu vou mandar essas questões no grupo do WhatsApp para vocês. E aí, quem tiver interesse, pode me responder no particular. Se tiver alguma dúvida, pode me responder, pode me perguntar, que eu resolvo com vocês, certo? Muito obrigada, gente. Boa noite, bom descanso e bom final de semana, né? Porque já é sexta-feira. E é isso, espero que vocês tenham gostado.